Com a minha apresentação, Érica Pala, e começa agora o Papo Aberto. Vem comigo, vem. Minha gente, terça-feira, hein? Vocês estão lembrados do janeiro do ano passado? Janeiro do ano passado durou 400 dias. Foi isso mesmo, demorou. Só que esse janeiro tá passando rápido, eu tô achando. E você? Tá achando que tá rápido ou tá lento? Tá devagar? Já é dia 6, né? Numa terça-feira, uma terça-feira bem movimentada, muita coisa pra gente falar e muita notícia hoje, né? E para você interagir comigo já sabe, né? Manda um oi aí no nosso telefone, o telefone mais queridinho da TV Maranhense, o DDD é o 98991555656. Me diz de onde você está falando, aonde você está me assistindo, está em casa, está no trabalho, qual é o bairro? Manda mensagem, interage comigo, você sabe que o Papo Aberto é a sua revista eletrônica para te atualizar, mas também atualiza a gente. Eu quero saber o que está acontecendo aí no seu bairro, participa, interage aí, vai mandando mensagem. Vou mandar o Daniel Amorim chegar aí no seu bairro, hein? Tô sabendo que tem bairros aí que passaram por algumas transformações na rua, tem asfalto, porém a água continua por lá, é isso mesmo? Não sei, eu quero saber de você, participa, interage comigo. E lógico que a gente vai falar de muito esporte, né? Daqui a pouquinho, até porque tivemos conquistas no futebol na Copinha, ao menos para o público feminino, né? E daqui a pouco eu falo sobre isso. E olha, começou neste domingo, né, dia 4, a primeira fase do período de defeso do caranguejo Sá no Maranhão, né? Durante o período, a fiscalização será intensificada em todo o estado. Reportagem Daniel Amorim. Começou neste domingo, dia 4, a primeira fase do defeso do caranguejo Uçá no Maranhão. Até o dia 9 deste mês, está proibida a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização da espécie. A medida segue determinação da Portaria Estadual da SEAMA e tem como objetivo proteger o período da chamada andada reprodutiva, quando os caranguejos deixam suas tocas nos manguezais para acasalar e liberar ovos. O defeso é fundamental para garantir a reprodução da espécie e a preservação do ecossistema, além de assegurar a manutenção da atividade dos catadores no futuro. Durante o período, a fiscalização será intensificada em todo o estado. Eu tô olhando os caranguejos ali, a gente tem que se conter, né, minha gente? Para você que gosta de caranguejo, aí sempre tem aquela carninha, né, que o pessoal congela, e aí nessas casas aí vendem, mas não vá comprar na rua porque no momento não é permitido. Aí tem algumas datas, né? Volta no dia 9, enfim, a gente vai mantendo vocês informados. Tem os preguiçosos que não gostam de caranguejo também. John, né? Já estava por aqui, ó. Não, eu gosto do caranguejo, mas eu quero ele já ali, prontinho, a patinha, ó. Na verdade, aquela patona, pronta. É brincadeira? Ah, rapaz, tem uma turma lá em casa que é desse jeito também, viu? Que já quer quase mastigado a coisa de preferência. Eita, resenha, muita resenha por aqui no Papo Aberto. Mas, ó, continuando com as nossas notícias, né? Depois do final de ano, de festas, ano novo, todo mundo muito alegre, tudo muito movimentado, mas aí tem que virar a chave. É hora de montar, né, as mochilas e garantir o material escolar para a volta às aulas. Após as festas de final do ano, as primeiras semanas de 2026 já apresentam uma missão para os pais: a compra do material escolar, já que o ano letivo começa ainda no mês de janeiro em algumas unidades educacionais. Por conta da expectativa em torno da alta procura por esse tipo de produto, diversas lojas já estão se preparando com mais itens e promoções para estimular a compra antecipada. É o caso dessa rede de supermercados que tem um setor totalmente dedicado aos materiais escolares. A loja toda está em movimentação em prol dessa procura pelo material escolar, e a loja se encontra preparada de já para receber todos com essa demanda do material escolar. E como é que a loja se prepara? Vocês compram mais itens, fazem promoções? Como é que vocês fazem para atrair o consumidor? Uma programação já vem antes, né?
e inclusive a gente hoje está com encarte bem agressivo, com bastante variedade de preços e para atender toda essa demanda da nossa clientela. Uma dica para os pais que querem economizar é priorizar aquilo que é essencial, evitando itens que são desnecessários. É importante frisar também que as escolas não podem exigir materiais como brinquedos, produtos de limpeza, materiais de escritório em geral ou itens que são vendidos exclusivamente na instituição de ensino. Nesse período, também é muito importante fazer uma pesquisa em vários estabelecimentos comerciais, já que pode haver uma grande variação de preços de uma loja para a outra. Outra dica para economizar é reaproveitar mochilas, estojos e outros itens comprados no ano anterior, mas que estão em bom estado. Vale a pena pesquisar os preços realmente, né? E hoje, com a tecnologia, com a internet, você dá lá uma zapeada, vai no Instagram, olha os preços, porque toda economia ela é válida, né? Eu acho assim, ao menos, lá em casa, a gente sempre fez transferência de mochila, por exemplo. É uma forma também interessante, como o Daniel Amorim passou ali na reportagem, né? Tá tendo dificuldade de comprar os materiais? E só lembrando, né, que alguns itens não podem e não devem estar nas listas. Papel higiênico, se está na lista aí do seu filho, materiais, né, de uso coletivo, alguns materiais aí o próprio Procon, no site do Procon tem uma lista enorme de produtos e materiais que não podem estar na lista. Aí você também deve ficar atento quanto a isso, porque também é uma forma de economizar e evitar cobranças abusivas aí de materiais escolares. Ou época de janeiro é complicado, né? E janeiro também é o mês das chuvas. Já começou as chuvas aí na sua cidade? O pessoal aí no Maranhão inteiro. No interior já tem muita chuva. Aqui na capital normalmente começa agora em janeiro, não é isso, Daniel Amorim? O período chuvoso no Maranhão geralmente começa em janeiro e se estende até o mês de junho. O auge das precipitações costuma ocorrer entre março e abril. Embora o período chuvoso tenha datas definidas, a intensidade e o volume das chuvas podem variar de um ano para o outro. Exatamente por conta disso, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado realiza um monitoramento diário em relação ao volume de chuvas, inclusive com diversas plataformas. A previsão é que no primeiro trimestre do ano, que encerra no mês de março, regiões como o centro-norte do estado tenham uma grande concentração de chuvas. Já no sul do Maranhão, deve chover menos que a média. A média climatológica de precipitação, ela indica que as chuvas no centro-norte do estado, ela vai ser um pouco mais concentrada, então ela vai ter normalidade e alguns pontos acima da normalidade. Já as outras regiões do estado, ela indica uma normalidade nessa climatologia. Com o sul do estado tendo médias abaixo do nível normal, né? A gente está numa transição de laninha para neutralidade, então desde agosto de 2025 a gente está em uma laninha fraca, contribuindo, né, para essas chuvas no norte e do nordeste. E aí a gente tem também os cenários de projeção, que a gente analisa e aí a gente tem um entendimento de que a partir desses cenários a transição de laninha para neutralidade vai ocorrer, né, nesse período de janeiro, fevereiro, março. Então a gente vai ter essa diminuição das chuvas nesse período. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado elabora um boletim diário com informações hidrológicas, meteorológicas e de focos de calor. Esses dados são encaminhados para as gestões municipais e para a Defesa Civil Estadual, com foco na prevenção de ocorrências mais graves. Em relação às previsões para o mês de abril em diante, vai depender de alguns fatores climatológicos. Mantendo a laninha, a gente vai continuar, né, com essa questão das chuvas um pouco mais intensificadas, né, visto que ela ajuda nessa intensificação das chuvas. E com a parte da neutralidade, a gente vai ter uma estabilidade maior. Então, provavelmente, os meses de janeiro, fevereiro e março, a gente tenha, né, algumas chuvas mais intensas se mantendo, mas passando para a neutralidade, aí talvez dependa de como vai ser a questão atmosférica, a questão oceânica, a zecite influencia também bastante, então vai depender muito dessa situação para março e abril e maio a gente poder entender melhor, né, o que vai acontecer. A previsão dos especialistas é que em 2026 a incidência de chuvas no Maranhão mantenha o nível apresentado no ano passado, sem previsão de um volume acima do normal.
Porém, as precipitações devem ocorrer de forma mais espalhada pelo território maranhense. Tá aí, né? Tem gente esperando a chuva e tem uns agradecendo que a chuva ainda não veio com muita intensidade. Será que essa água vai cair que nem no ano passado, hein? No carnaval, caindo todinha? Ed tá ali nos bastidores, já fez assim, ó. Ele acha que vai sobrar pra gente no carnaval. E eu digo, a gente, a galera que trabalha no carnaval, né? O pessoal que trabalha no carnaval, gente, fica torcendo para aquele dia não cair água, principalmente a gente da imprensa, né? Imagina aí, equipe de reportagem com câmeras caríssimas, né? A gente tem toda uma questão de iluminação, tem todo um contexto. Eu não vou falar nem por mim, porque eu ainda tenho aquele outro problema, o cabelo. Porque quando a água cai, eu fico no clima de carnaval, viu? Parecendo um coqueiro. E eu tô falando de carnaval, pré-carnaval já tá todo vapor lá na Madre Deus. Vamos ver como foi? O pré-carnaval em São Luís está fervendo e o bairro da Madre Deus foi o local do segundo grito da festa de Momo, realizada pelo governo do estado por meio da Secretaria de Cultura no último domingo. Ao todo, 11 grupos se apresentaram em 2 palcos montados no Largo de São Pedro, perto da Casa Barrica, e o outro no Ponto de Fuga. Vocês estão acostumados a vir para cá, até porque é uma programação muito boa, que todos os anos eu venho, entendeu? Eu gosto muito da cultura daqui de São Luís e estou achando muito maravilhoso, divertido, entendeu? E um ambiente muito tranquilo. Na programação, grupos do bairro Madre Divino, dentre outros de várias categorias, como tambor de crioula, grupos de samba, blocos alternativos, blocos tradicionais e shows com artistas locais. Para a gente sempre é um motivo de satisfação, de orgulho, participar de eventos dessa natureza. Eu só tenho que agradecer mais ainda a nossa comunidade, esse povo efervescente, esse caldeirão de ritmos, de música, tá bom? E sempre é muito bom tocar, é o que a gente gosta de fazer. A prévia do Carnaval 2026 é um esquenta para o período oficial das festas de Momo. Ainda neste mês de janeiro, outra programação, no bairro da Madre Deus, agitará os foliões no próximo domingo. Todo mundo aqui curtindo, vivenciando a nossa cultura, a nossa tradição, a identidade do povo maranhense. Agora há pouco estive com o nosso secretário municipalista, Orleans Brandão, acompanhando todos os blocos, todas as apresentações culturais que são raízes aqui da Madre Deus. Então tenho certeza que mais um ano a Madre Divina vai ser sucesso absoluto. Vem o Carnaval, o pré-Carnaval, temos o terceiro grito ainda, próximo domingo. Carnaval está chegando, tenho certeza que vai ser sucesso absoluto. Geração de emprego, geração de renda, para todo mundo ficar feliz com o Carnaval do Maranhão. Esse carnaval promete, viu, minha gente? Pelas atrações já deu pra gente sentir. E o maranhense que é maranhense que se preza, gosta de um carnaval. Eu não sei qual é a festa que você mais gosta, né? Carnaval ou São João? Mas o maranhense, olha, gosta dessas duas festas, né? A gente sabe muito bem e esse ano aí promete, realmente a festa já começou. Eu não sei também se vai ser de chuva, se não vai ser de chuva, mas que promete, promete, viu? E o pessoal não foge, não. O pessoal que gosta da maisena, então, na rua, não tá nem aí com esse negócio de água caindo do céu ou não, né? Tá? Entra na brincadeira mesmo e a gente vai fazer, inclusive, toda a cobertura do carnaval. Então, para aqueles que gostam mais, né, de acompanhar em casa, não se preocupe não que vai trazer, a gente vai trazendo tudo para você aqui na Maranhão News. Aliás, já vou logo lembrar você que aqui na Maranhão News, Record News, né, você também acompanha a Copinha, né? Daqui a pouquinho eu tenho notícias da Copinha, mas antes disso, eu falar para vocês de uma lei que entra, uma lei federal que entra em vigor, né, e garante direitos a pessoas com fibromialgia. A partir deste mês está em vigor aqui no Brasil a Lei 15.176, que reconhece e padroniza direitos e benefícios para brasileiros com fibromialgia e doenças correlatas. A fibromialgia, que é uma síndrome crônica caracterizada por dor músculo-esquelética, generalizada, fadiga, sono não reparador e problemas cognitivos. Sobre essa nova legislação, a gente vai conversar com a Simone Bombardi, que é presidente da Associação Maranhense de Fibromiálgicos. Simone, que tipo de avanços nessa nova legislação traz para essa
parte da sociedade brasileira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. É um avanço muito importante, porque essa luta para os direitos da pessoa com fibromialgia já vem de muitos anos já, não só da gente aqui no Maranhão, mas de uma forma geral de todas as associações do Brasil. E ela vem trazer todos os benefícios que a gente tem em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então hoje nós podemos dizer que hoje é um dia de muita festa, de muita comemoração para as pessoas com fibromialgia, porque a gente vai poder estar adquirindo todos esses direitos. Em termos de atendimentos na área da saúde, essa lei amplia essa possibilidade, essa condição, esses benefícios para vocês, é isso? Amplia no sentido de que a gente tem o direito da fila preferencial, né? Esse daqui é o cartãozinho do município de São Luís, já é uma das primeiras lutas da gente desde o início, e a gente vai poder estar usufruindo desse benefício em todos os lugares do Brasil. Por isso a importância, que a pessoa com fibromialgia com mais de 20 minutos na mesma posição já é o suficiente para ela entrar numa crise severa. Em termos de políticas públicas específicas para vocês, qual é a expectativa da Associação Maranhense de Fibromialgia? Olha, benefícios públicos vão ser diversos agora, né? Então nós vamos ter direito a cotas para vestibular, para concurso e daí por diante. Então, assim, são imensos os benefícios que tem para a fibromialgia, incluindo também isenção de imposto de renda. Então, ser pessoa com deficiência é uma glória para nós no momento, porque é uma doença que ela infelizmente não tem cura. E a Associação Maranhense de Fibromialgicos, qual é o papel da associação? Que tipo de atuação vocês fazem junto a essas pessoas? O papel da associação, em primeiro lugar, é acolher o paciente com fibromialgia, para ele saber que ele não está só nesse mundo, que tem muito mais pessoas com ele, e que sim, a gente está correndo atrás, a gente faz esse acolhimento, e cada dia que passa a gente busca mais e mais políticas públicas voltadas para a fibromialgia. Agradecendo a Simone Bombardi, que é presidente da Associação Maranhense de Fibromialgicos, a gente repercutindo aqui na Maranhão News a nova legislação em vigor aqui no Brasil, que reconhece e padroniza benefícios, né, e direitos das pessoas com fibromialgia aqui no país. Eu volto ao estúdio com você. E o quanto é necessário, né? A gente precisa de leis federais nesse sentido e que elas sejam efetivas. Isso eu digo porque, infelizmente, em especial aí, né, doenças ou atipicidades que você não consegue olhar com os olhos, digamos assim, identificá-los. Eu tenho um filho autista e o autismo não está escrito, não existe, né, aí uma forma de você olhar e identificar. Então, doenças assim, ou atipicidades, né, precisam ter essa atenção porque, infelizmente, né, as pessoas acabam sofrendo mais com o tempo de fila, com o tempo, né, de um serviço imposto, enfim. Perfeito, que bom, né? E vamos observar se essa lei realmente será efetiva. Eu vou para um rápido intervalo, é rapidinho, e voltamos já, tá? Voltamos, minha gente, voltamos. E olha, vou falar de esporte, né? E aí eu já fico com um sorriso largo, muita coisa boa acontecendo. A Copa São Paulo, que está sendo transmitida aqui na Record News, Maranhão News, né? Que é a afiliada da Record News aqui. Aí o Odair, nosso cinegrafista, chegou aqui agora. Valeu, Odair, muito obrigada. As imagens sensacionais que você está fazendo, viu? Mas ele entrou e já saiu correndo. Sabe por quê? Porque ele vai garantir agora a boia, minha gente. Macarrão com sardinha. Isso mesmo. Vai perguntar aqui para Dandan. Dandan, vem cá, Dandan. Vem cá mostrar aqui pro pessoal de casa. Dandan deu aquele tapa no visual, minha gente. Entrou o ano novo com visual novo. Dandan cortou os cachinhos. Olha aí, Dandan. Dandan cortou. Mudou tudo, deixou os cachinhos lá em 2025. Ano passado. Tá aí, ó, visual novo. John também tá com o mesmo visual. Foi uma promoção que vocês aproveitaram, né? Do corte. Um beijo para Dona Paula, né? Dona Paula, a mãe do Dandan, que acompanha a gente todo dia também. Acho que ela gostou do novo visual? Ela chorou. Chorou? Chorou. Oh, gente, eu entendo. Mãe gosta. Oh, ela guardou esses cachinhos com tanto carinho. Menino malvado, vai trabalhar, vai, depois dessa. Tá vendo? A gente cuida dos cachinhos dos filhos, depois, olha aí, ó. Rapaz, brincadeira? E tu, John? A mãe chorou também? De alegria.
É de alegria, de alegria. A mãe de John, ele é assim, ele vai pro chuveiro, ele faz que nem a Maria Eduarda, minha filha. Vai pro chuveiro, toma banho e sai. Se alguém não falar que tem que pentear o cabelo, eles penteiam. Se não, é do jeito que eles vão, eles, né, nasceram, eles são felizes. Assim vai. Aí cortou o cabelo, ela ficou feliz, porque assim, né? O menino tá organizadinho. Ah, mudou, os meninos aqui mudaram. 2026, mude também, né? Se você tiver com vontade, é lógico. E olha, o Volta Redonda, eu estava falando de mudança, mas não tem nada a ver com mudança assim. Volta Redonda, o time. Na Copa São Paulo, né? Aí teve um placar de 3-2 contra a Chape que venceu, né? Aí a volta foi da Chape, que garantiu a primeira vitória de uma mulher no comando técnico da história da competição da Copa São Paulo. Nívia Lima, né, à frente da equipe. Olha aí, ó, a Nívia, né, fez história, está fazendo história. Inclusive, eu conversando com a Nívia, né, fico já feliz e grata, agradecida pelo retorno dela, e fui pesquisar bastante coisa da vida dela. Eu vou aguardar para a gente fazer uma matéria bem legal com a Nívia, sem dúvida nenhuma, porque agora está repercutindo, mas ela está focada na Copa São Paulo. Mas a Nívia passou por situações bem difíceis no começo da carreira. Por exemplo, de pai não querer que o filho treinasse, né, fosse treinado por uma mulher. Aí imagina só, né? E aí agora a Nívia consegue aí a primeira vitória na competição. O jogo foi bem disputado, né, em Santa Fé do Sul, e marcou a estreia da treinadora no torneio. O resultado colocou o time catarinense na liderança inicial do Grupo 1, e o triunfo, né, veio com 2 gols do centroavante Alberto e do Caio Henrique. Aquele pai deve estar agora se perguntando por que meu filho não está sendo treinado por ela, né? Nívia tem 44 anos, tem uma longa trajetória no clube. Ela chegou na Chapecoense em 2012 e passou por diferentes categorias de base, né? O sub-12 ao sub-20, até alcançar o comando aí na principal competição de base do país. Ano passado ela foi vice-campeã do Catarinense no sub-20 e também dirigiu aí o time profissional na Copa Santa Catarina. Parabéns a Nívia, né, pela conquista, e eu não tenho dúvidas que isso faz com que muitas mulheres que gostam do futebol e que querem, né, aí o seu espaço no futebol se sintam motivadas com a conquista da Nívia. Eu tentei jogar bola, minha gente, mas vocês já sabem, né? Eu sou canhota, o canhoto, ele é bom, ele é péssimo, eu caí pro péssimo, enfim, não deu para mim. Mas quem sabe, né, se tivesse tido aí um pouquinho mais de persistência, fosse uma boa treinadora. Dá tempo ainda de eu treinar, a Nívia tá me inspirando. Eu vou treinar o time daqui, né? A Maranhão News vai entrar em campo, vou fazer algum desafiado aí, vou desafiar alguma outra TV. Eu sei que tem umas televisões, eu conheço, né, porque já trabalhei em outras televisões, eu sei que tem uns pernas de pau pior. Inclusive, mandar um beijo para o meu amigo Guerra de Samorim, que eu sei que esse é péssimo mesmo, né? Então, dá para a gente fazer um desafiado, sem dúvida nenhuma, tá? Ainda falando de esporte, a Associação Ludovicense de Árbitros realizou mais uma confraternização. E mais que isso, né? A ALAF, ela comemora o 2025 de muitas competições e premiou, né, seus árbitros e já foca em 2026. Josivan, mais um ano de confraternização e você sempre à frente na ALAF, uma arbitragem que em 2025 trabalhou muito em muitas competições. Como é que você avalia o ano 2025 e o que almeja para 2026 para a ALAF? A gente está aqui no comando, né? São 24 anos de associação, 24 anos que eu estou à frente dessa entidade, que vive para servir o futebol amador, né, através da arbitragem. Eu diria que ano após ano a gente vem fazendo bons trabalhos, vem crescendo, a gente vem formando novos árbitros para somar, né? Um dia me disseram, rapaz, Josivan, se não tivesse feito esses cursos, a arbitragem amadora já tinha acabado, porque é mais competições do que árbitro. E a gente, inclusive no interior, né, tivemos esse ano em Presidente Juscelino, em Icatu e Axixá, tendo competições, fazendo bons trabalhos, né? Aqui na São Luís, em todas as regiões, aqui em Bacanga, na BR,
né, cidade operária aqui mesmo, na nossa área, bairro de Fátima, aí ele já tinha São Bernardo. E é um trabalho que a consciência que a gente tem que ter feito um bom trabalho, né? Porque a gente, inclusive, já quis entregar algumas competições, porque a gente achava desnecessária, mas pediram para nós que não fizesse, que eles não contariam, né, uma arbitragem a nível do campeonato deles, né? Então a gente resolveu, mais uma vez, né, trabalhar, e graças a Deus deu certo, onde a gente poderia projetar novos árbitros, né? Os árbitros de revelações que hoje foram escolhidos aqui, e que a gente fica isso, consciência, né? Sensação de dever cumprido, e agora para 2026, a gente já tem a nossa pré-temporada agora, né? Na segunda semana de janeiro, a gente vai fazer um trabalho voltado aos ensinamentos, né? Para que a gente possa errar menos, porque é difícil não errar. O futebol profissional acontece, imagine no amador, que quase não tem recurso. Mas a gente tem a consciência e a tranquilidade de que sabe fazer e fazer que vai dar certo. A ALAF, gente, é indiscutivelmente bem capacitada. Não só porque o Josivan faz questão de fornecer pré-temporada, treinamento para toda a arbitragem, mas porque realmente a ALAF ela busca a união deles, assim, sempre é muito legal, né? Quando a gente olha uma associação que cresce junto, uma associação que faz questão de desenvolver o trabalho com qualidade. Então eu tiro o chapéu sempre para a ALAF por conta de todo esse contexto. Fora que, minha gente, se você nunca acompanhou uma partida de futebol amador, né, de uma competição oficial, você não vai entender o que eu estou falando. Mas se tem dificuldade para o árbitro, né, federado, dentro de um campo, aonde ele tem limitações, aonde ele consegue manter uma distância da torcida, por exemplo, no amador isso não acontece não. Então, realmente é uma pressão enorme e a ALAF está sempre muito bem preparada para isso. Um forte abraço para todos os árbitros aí da ALAF. Muito obrigada pela recepção de vocês de sempre, né? Eu admiro vocês muito, mas muito mesmo, não tenham dúvida disso, viu? Olha só, quem comemora 64 anos é o Cavalo de Aço, né? Com muitas histórias que marcam o futebol maranhense. E que história linda, solta aí. Imperatriz, eu sentia amor à camisa. Orgulho, né? Muito orgulho, mas graças a Deus o futebol me deu isso aqui, a morada. Isso aqui até lá na quinta é meu. É meu. O Frei, eu digo, Frei, o senhor está batendo demais. O senhor está batendo, o senhor vai dar um pênalti. Aí, ele, não, igreja é igreja. Futebol. Então o Frei batia muito, né? Ixi, baixinho ele. Eu fui o fundador do Imperatriz. Foi o primeiro goleiro que inaugurou aquele estádio que nós temos lá. Viu? Nós temos hoje. Só amigos bons que eu tive, inclusive o prefeito. É o prefeito aqui, que era o dono do campo, René. Renato Moreira. E só tempo bom. Eu morava ali, me casei, fui morar na casa da minha sogra, bem de frente do campo. Que era ali, não tinha campo aqui. Depois que eu inaugurei o campo, o estádio. Se tem aquele estádio lá, eu fui o primeiro goleiro que inaugurou o estádio lá. Graças a Deus, e hoje eu estou vivo. Aqui, vai contar a história, né?
Muitos já foram embora, inclusive o Frei. O resto é história. Essa história. E aí tem história, né? Gente, eu adoro, eu gosto mesmo desse tipo de entrevista, desse tipo de matéria, onde a gente faz resgate da nossa, não só da nossa história, mas também de peças, né, que fazem parte e moldam o nosso futebol, o nosso esporte no geral. Há um tempo atrás, né, eu conversei com alguns políticos, algumas pessoas públicas, sobre a necessidade da gente fazer aí um museu, enquanto muitos, né, estão vivos e podem contar essa história, assim como o Manga fez agora. E a gente precisa, né, fazer isso, resgatar. Por exemplo, Sampaio fez 100 anos, né, tá com 103, salvo engano, agora em 2026. Então a gente precisa contar essa história inteira, né, o do Imperatriz, no museu. O quanto isso vai engrandecer o nosso futebol maranhense, que vive precário. Estamos perto aí, né, inclusive de eleição, estamos no ano eleitoral. Quem sabe algum político, alguma autoridade, nem que seja, né, para se aparecer, como a gente diz, faz, ao menos faz, né? Faz, aproveita e faz aí esse museu, vai ser bem legal, né? Ter a luva do Manga, tenho certeza que dentro de casa tem registros, tem fotos que a gente pode estar resgatando, tem um expressinho aqui em São Luís, que a gente pode contar a história, que ainda joga, inclusive, fazer um museu muito bonito aí para contar a história do nosso futebol maranhense, vai ser bem legal, e do nosso esporte em geral. Ó, vou ficando por aqui e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, gente!